Olá, caros alunos e alunas do oitavo A e do oitavo B. É com muita satisfação que nós daremos início à nossa aula remota número 16, né? Continuando ainda na unidade temática Geometria. E hoje, neste dia 18 de agosto de 2020, vamos ampliar o nosso conhecimento de geometria na parte de triângulos, trabalhando agora a congruência, e iniciaremos o trabalho com quadriláteros. Apenas faremos a introdução com algumas coisas relevantes sobre esse tema, tá certo? Vamos aqui agora ao capítulo 7, que é no local onde vocês irão encontrar no livro didático. É no capítulo 7, tá? Sobre esse assunto. Tá aqui os objetivos, deem uma lida neles, ok? Para a gente poder trabalhar durante esta aula inteira esses objetivos. Vamos lá. Começando pela congruência de triângulos. Primeiro, o que quer dizer a palavra congruência? Isso aqui é uma palavra já conhecida de todo mundo, tá certo? Congruência significa nada menos do que igualdade. Então, a gente vai procurar ideias relativas a triângulos iguais. Quando é que dois triângulos são iguais? Então, a gente vai ter que saber, vamos trabalhar sobre isso para podermos identificar triângulos iguais, ou seja, congruente. Nós já vimos que a palavra congruente significa igualdade e ela é muito utilizada na geometria, como a gente está vendo agora. Quando é que dois triângulos são congruentes? Aqui explica muito bem. Quando os lados correspondentes, nós trabalhamos isso semana passada, lados correspondentes, e também os ângulos correspondentes nesses dois triângulos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Claro, os lados correspondentes têm medidas iguais, ângulos correspondentes também têm medidas iguais nos dois triângulos, ok? Vamos aqui para a nossa primeira situação. Preste atenção. Temos aqui dois triângulos, um na cor azul, que é o triângulo ABC, e o na cor verde, que é o triângulo A', B', C'. Vamos mostrar agora, eu vou inserir agora, de início, a ideia de lados correspondentes congruentes. Então, vocês vão observar que vão aparecer uns tracinhos, tá? Uns segmentos de reta que serão posicionados nos lados que eu quero mostrar para vocês que são congruentes nos dois triângulos. Então, observe. O lado AB, no triângulo azul, tem a mesma medida do lado A', B' no triângulo verde. Então, ó, aqui é o segmento AB, é congruente ao segmento A', B', perfeito. Próximo lado, que são congruentes, né? Os lados correspondentes congruentes. O lado BC no triângulo azul e o lado B', C' também tem a mesma medida. Então, eles são congruentes. O lado AC no triângulo azul e o lado A', C' também tem a mesma medida, ótimo. Então, se ele diz que dois triângulos são congruentes quando os lados correspondentes são congruentes, beleza, já cumprimos metade da nossa observação. Das nossas condições foram obedecidas a metade. Vamos para a outra metade, que é relativa agora aos ângulos. Porque não adianta, vamos ver agora o final com os ângulos, né? Não adianta só obedecer a ideia de lados, tá? Lá na frente vocês vão ver que tem um caso de congruência que apenas os lados sendo iguais, já assim é congruente, tá certo? Mas vamos ver aqui a ideia de ângulos também. Temos aqui os ângulos correspondentes que são congruentes. Quem são eles? Vamos lá. O ângulo A e o A', o ângulo A e o A'. Eles têm a mesma medida, então eles são congruentes, perfeito. Vamos ver quem é agora. O ângulo B, que é um ângulo reto, vocês vão lembrar disso, né? Tem a mesma medida do ângulo B', que está na figura verde. E o ângulo C, na figura azul, tem a mesma medida do ângulo C', na figura verde. Opa, se as duas condições foram obedecidas, tanto os lados correspondentes quanto os ângulos correspondentes são congruentes, perfeito. Então, esses dois triângulos eles são
congruentes. Está aqui embaixo, este símbolozinho a gente já viu que ele quer dizer congruência. Este triângulozinho aqui, aqui na geometria, ele quer dizer justamente isso mesmo, triângulo. Então ele está dizendo que o triângulo ABC é congruente ao A', B', C'. Casos de congruência de triângulos. Por que isso, professor? Porque existem situações que não precisa você olhar para tudo. Todos os lados, todos os ângulos, não precisa. Se você conhecer esses 4 casos que eu vou apresentar, você consegue ganhar tempo na hora de analisar se 2 triângulos são congruentes. Vamos ao primeiro caso. Olha aí, eu preciso olhar 3 coisas. Quem são essas 3 coisas? Lado, ângulo, lado. Isso aqui é o primeiro caso chamado LAL. Lado, ângulo, lado. Como é que eu interpreto essa situação? É o seguinte, se 2 lados, dois lados correspondentes dos 2 triângulos e o ângulo que está entre, por isso que ele está entre as palavras lado, e se o ângulo que estiver entre esses 2 lados também for congruente nos 2 triângulos, nós temos triângulos congruentes. Então vamos aqui para o exemplo, o lado AB no triângulo azul é congruente ao lado A', B' no triângulo verde. Da mesma forma, o lado AC e o A', C' também são congruentes. Aí, olha aí, lado foi obedecido, o outro lado também. Esse lado aqui pode ser o AB nos 2, aqui o AC, tá? Então deu certo. Tá faltando o quê? O ângulo que está entre esses 2 lados também tem que ser congruente nos 2 triângulos. Vamos lá, quem está entre eles? É o ângulo A, né, gente? Está aqui, o ângulo A é o que está entre eles, Perfeito, pessoal, E a medida deste ângulo é a mesma deste, então eles são congruentes. Olha aí, obedeci ao lado, 2 lados correspondentes congruentes, e o ângulo que está entre esses 2 lados também é congruente. Portanto, os 2 triângulos são congruentes, que quer dizer são idênticos, iguais, têm a mesma medida de ângulo, todos eles são iguais. A medida do ângulo B é a mesma cor do B', a medida do ângulo C é a mesma do C', é assim que quer dizer isso. Tá? É isso que quer dizer congruência, né? É igualdade. Segundo caso é o ala. Quer dizer o que? O ala? Ângulo, lado, ângulo. Então você vai olhar para 2 ângulos e o lado. Então vamos começar aqui pela ideia de lado. Pronto. Digamos que observamos que o lado AC é congruente ao lado A'C'. Perfeito, tem a mesma medida os 2. O que é que pronto? Então quer dizer o lado já obedeci. Está faltando quem? Os 2 ângulos. Quer dizer o que esses ângulos aqui? Se os ângulos vizinhos, os 2 ''ângulos vizinhos, que a gente chama na geometria de adjacente. Se os 2 ângulos vizinhos do lado AC e AC' também forem congruentes nos 2 triângulos, os 2 triângulos serão congruentes entre si. Então vamos ver, quem são os lados vizinhos? Os ângulos vizinhos, desculpa. Ora, o ângulo A e o ângulo A' é o primeiro ângulo. A medida do ângulo A é congruente à do A'. Quem é o outro ângulo adjacente, ou seja, vizinho do lado AC? É o ângulo C. Este ângulo C, ele também é congruente ao ângulo C'. Então, lado AC, lado A', C', ângulo, ângulo. Pelo amor de Deus. Ângulo, ângulo. Então, aqui nós temos outro caso de congruência de triângulos. Tá certo? Então, se um lado e os 2 ângulos vizinhos desse lado, que a gente chama de adjacente, forem congruentes nos 2 triângulos, esses serão congruentes. Então, o triângulo azul e o verde têm as mesmas medidas. Terceiro caso de congruência é o lado, lado, lado. Esse aqui é o mais fácil. Se os 3 lados correspondentes forem iguais, forem congruentes, os 2 triângulos também vão ser. Então, esse aqui é o que eu já tinha mencionado anteriormente. É o mais fácil dos 4 casos. O último caso é o lado, ângulo e o ângulo oposto.
Tá aqui os dois triângulos, vamos começar pelo lado. Temos aqui o lado A', lado AC, congruente ao lado A'C'. Quer dizer o quê? Congruente? Mesma medida, ótimo. O que quer dizer agora? Então, a ideia do lado já foi obedecida. O que quer dizer ângulo? Quer dizer o seguinte, ó, se um dos ângulos adjacentes desse lado for congruente ao outro, estão vendo aqui, ó, o ângulo C e o ângulo C' são congruentes nos dois triângulos. Ótimo. E o outro? O outro é o ângulo oposto ao lado congruente. Quem é o ângulo oposto a esse lado? Ora, se eu estou olhando para o lado AC, o ângulo oposto a ele é o que não é vizinho dele. Quem é o ângulo que não é vizinho, que não é adjacente do ângulo do lado AC? Com certeza é o ângulo B de bola. No triângulo verde, quem é o ângulo que não é vizinho, que não é adjacente do lado A'C'? É o ângulo B'. Então, se esse ângulo oposto nos dois triângulos for congruente, quer dizer que o triângulo todo também vai ser. Então, os dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto. Então, se um lado for congruente nos dois triângulos, um dos ângulos vizinhos a ele for congruente nos dois triângulos, e o ângulo oposto a esse lado, outra ideia de oposto é que está na frente dele. Ó. Quem é o ângulo que está na frente do lado AC? É o ângulo B, então ele é oposto a ele. Quem é o ângulo que está na frente do A'C'? É o ângulo B', então ele é oposto ao lado A'C'. Então, se esse ângulo também for congruente, os dois triângulos também terão a mesma medida. Exemplo, os triângulos ABC e MNP são congruentes. Ele está afirmando para você que são congruentes. Pelas indicações, determine o caso de congruência e as medidas x e y. Como assim medidas x e y, professor? Ora, se ele diz que são congruentes, é porque eles têm a mesma medida. Em todos os lugares. Os lados medem a mesma medida, os ângulos têm a mesma medida, porque eles são congruentes. Congruente quer dizer igual. Então veja aqui comigo, ó, o triângulo ABC e o triângulo MNP. A gente viu semana passada, vou só lembrar aqui, se aparecer essas linhazinhas, elas querem dizer que linhas iguais significa repetição, significa medida igual, desculpa, significa congruência. Então quer dizer o quê? Que a medida desse ângulo, que está representado pelo tracinho aqui, tem a mesma medida do ângulo M, que também só tem um palitinho. O lado AC, que tem dois palitinhos, tem a mesma medida do lado MP, que tem dois palitinhos. O lado AB, que tem três palitinhos, tem a mesma medida do lado MN, que também tem três pauzinhos. Pronto, quer dizer isso, né? Ok? Então, esses dois triângulos são congruentes. Por qual caso? Ora, olha aí, olha. Este lado AB, quem é que é congruente ao lado AB? No outro triângulo. É congruente a ele o lado MN. Ó, lado. Ângulo. O ângulo A é congruente ao ângulo M no outro triângulo. Perfeito. O que mais que é congruente? O lado AC no triângulo ABC é congruente ao lado MP nesse outro triângulo. Então, ó, lado, ângulo, lado. Então, esse é o caso de congruência, lado, ângulo, lado. Ele tem, se dois lados correspondentes forem congruentes e o ângulo que estiver entre esses dois lados, formado entre esses dois lados, for também congruente nos dois triângulos, os triângulos serão congruentes, tá? Ótimo. Então, o caso é lado, ângulo, lado. Perfeito. E agora, determine o valor de x e y. Ora, quem é o ângulo correspondente ao ângulo B no triângulo MNP? Se você diz que é o x, você se garantiu, tá? É o valorzinho x, ó. É o ângulo N. O ângulo N é correspondente ao ângulo B. Se eles são congruentes, são iguais. Então, se aqui mede 60, quanto mede o x?
60. Mesmo jeito. O ângulo correspondente ao ângulo C, no outro triângulo, quem é? É o ângulo Y. Então, congruente quer dizer mesma medida. Se aqui o ângulo C mede 30, quanto vai medir o valor de Y? 30 também. Quadriláteros. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Quadri vem de quadrado, vem de 4, vem de quadra. Tem muitas palavras que começam com quadri, né? Ou quadra. Quer dizer 4. Látero, lado. Então aqui, ó, 4 lados, está no plural, 4 lados. Então quadriláteros são os polígonos que possuem 4 lados. Vamos aos elementos do quadrilátero. Preste atenção. Primeiro elemento, lógico, para eu formar um polígono como esse quadrilátero, eu preciso de, primeiramente, dos vértices, que são os pontinhos. Ó, tá aqui os 4 vértices A, B, C e D. Quando eu crio os vértices, eu consigo fazer os lados. Ó, eu ligo o vértice A ao vértice B, forma um lado. Ligo o B ao C, forma o outro lado. C ao D, forma o terceiro lado. D ao A, forma o quarto lado. Então, vou ter agora os lados, formados por esses segmentos que estão aí. Além dos lados, quando eu traço os vértices e os lados, eu percebo que nos quadriláteros, a partir deles, no triângulo, não tem o que eu vou fazer agora. Mas nos quadriláteros já existe, que é a ideia de diagonal. O que é diagonal, professor? Diagonal é um segmento de reta que liga dois vértices opostos. Dois vértices opostos de um polígono. Com exceção do triângulo. O triângulo não tem diagonal. Aqui, quem são os vértices opostos? B é oposto a D. Então, eu posso ligá-los formando uma diagonal. Professor, e o A? O vértice A, ele é oposto ao B? Claro que não. Ele é consecutivo. Olha a palavra, consecutivo. O B é consecutivo do A. O D é consecutivo do A. Desculpa, eu errei bem aqui, né? Começando aqui de novo, do B, tá? Quem é consecutivo do B? A é consecutivo do B. D é consecutivo do A. C é vértice consecutivo do D. E o B é consecutivo do C. Tá certo? E vice-versa. Tudo dá certo também o contrário. Pronto. Quando eu traço essa diagonal, que é esse segmento que liga dois vértices opostos, vocês percebem que nós formamos aqui dois triângulos. Vocês enxergam isso? Temos o triângulo ABD. ABD. O que a gente viu semana passada trabalhando com triângulos? Nós vimos que um triângulo ele tem três ângulos internos. Triângulo, três ângulos internos. E vimos também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Independente do triângulo, somou os seus três ângulos internos, deu 180. Não deu isso, está errado alguma coisa. É para dar 180. Agora, observa uma coisa. Nós vimos que essa diagonal BD ela dividiu o quadrilátero em dois triângulos. Este azulzinho e neste verde. E no verde também nós temos três ângulos internos. Ora, a propriedade que eu acabei de tirar do quadrinho amarelo também vale para esse triângulo. Para o triângulo BCD. Também vale para ele, é lógico. Então, a soma desses três ângulos internos do triângulo verde também dá 180. Ora, se no triângulo azul deu 180 graus, no triângulo verde deu 180, o que acontece agora? Ó, propriedadezinha dos quadriláteros. Todo quadrilátero possui a soma dos ângulos internos igual a 360 graus sempre. Em todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos dá sempre 360 graus. Tá certo? Propriedade, anote, tá? Tome nota. Pronto, eu apaguei ali. Só que, lógico, se eu somar o que é que ele quer dizer com isso, que dá 360? Somando o ângulo A, que é esse cara aqui, com a medida do ângulo B, que é este aqui, com a medida do ângulo C, que é este, e com a medida do ângulo D, somando essas quatro medidas é para dar 360 graus, porque é um quadrilátero.
Só que nós não podemos, nós traçamos mais de uma diagonal. Num quadrilátero, nós traçamos duas diagonais. Está aqui a diagonal AC. Tá certo? Então, são duas diagonais. Além de lados, vértices e diagonais, nós temos também os ângulos internos. Lógico, né? Tá certo? Então, temos os seguintes elementos. Está aqui os 4 vértices, ABCD. Os lados AB, BC, CD e AD. As diagonais é um elemento importante dos quadriláteros. Semana que vem vamos estudar as propriedades. BD e AC. Ângulos internos, ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Aí um detalhe, se nós somarmos esses 4 ângulos A, B, C e D, nós temos que obter 360 graus, foi a propriedade que nós vimos. Temos 2 tipos de quadrilátero, não é classificação, é tipo, tá certo? Claro que o que a gente vai mais trabalhar, tanto no 8º quanto no 9º, é com o convexo, tá certo? A gente vai trabalhar e praticamente em todos os casos com os convexos, tá? Mas temos aqui 2 imagens, são 2 quadriláteros. Olha, esse aqui é tão diferente porque ele é não convexo. Por isso que ele é um pouco diferente, mas ele também é um quadrilátero. Qual é a definição de quadrilátero? É um polígono que possui 4 lados. 1, 2, 3, 4. Tá? Tem 4 lados. Tá aqui 1, 2, 3, 4. Então ele é quadrilátero e, lógico, 4 ângulos internos. Olha esse ângulo aqui, ó. Vá pensando aí se esse ângulo é maior ou menor do que 180 graus. Vamos voltar aqui. Quando é que um quadrilátero é convexo? Quando nós conseguimos colocar um segmento de reta inteiramente dentro dele, sem sair nada desse polígono, sem ficar nada fora dele. Então eu consegui pegar o segmento PQ e deixei ele inteiramente dentro do quadrilátero. Ele está perfeitamente, integralmente dentro dele. Nos polígonos não convexos, vai ter um momento que eu não vou conseguir fazer isso. Olha aqui, ó, eu peguei o mesmo tamanho lá, o mesmo PQ. Ó, botei ele aqui. Percebam que este trecho aqui, ó, este trecho, ele está fora do quadrilátero, está fora dele. Passa por fora. Quer dizer que quando isso acontecer, nós temos um caso de quadrilátero não convexo. Isso aqui também vale para qualquer polígono, tá? Não convexo acontece isso também. Fica uma região, traçando um segmento, fica uma região fora do polígono. O que é que a gente pode tirar dessas informações? O seguinte, nos quadriláteros convexos, qualquer ângulo interno vai ser menor do que 180. Isso aqui é uma propriedade importante, tá? Nos quadriláteros convexos, todos os ângulos internos medem menos de 180 graus. Ok? Já nos não convexos, um dos seus ângulos ele mede mais do que 180 graus. Tá certo? Que é o caso aqui do ângulo H. Ele mede mais do que 180 graus. Tá? Então essa é a diferença. Então, se você conseguir botar um segmento de reta que ele passe um pedaço dele, uma parte dele, toque fora do polígono, quer dizer que ele é chamado não convexo. Outra maneira é entender como se tivesse uma abertura. Percebe que ele tem uma abertura aqui, ó? É como se fosse uma abertura. Se a gente pudesse fechar aqui do E até o G, né? Ah, mas é horrível. Pronto, se eu pudesse fechar aqui do E até o G, aqui é uma abertura, ó, fica externa aqui, tá? Como se fosse uma entrada aqui, ó, uma abertura. Então, não convexo é fácil. Vamos para um exemplo. Na figura abaixo, o valor de x é... Isso aqui é uma aplicação importante. Pronto, ele quer saber quanto vale o x em cada ângulo deste, tá certo? Quanto é que vale o x? Vamos lá. Antes da gente começar, isso aqui é um triângulo ou é um quadrilátero? Quadrilátero. Este quadrilátero chama-se trapézio retângulo. Trapézio retângulo, tá certo? A gente vai estudar ele semana que vem. Então, observe aqui. Primeiro, você pode observar que são 4 ângulos internos. É o J, L, M e o N. Outra coisa que a gente observa, as medidas deles, né? O L mede 4x,
o M mede 2x e o J mede quanto? 90, né, gente? Vocês já sabem disso, né? Que esse símbolozinho aí, esse quadrinho, quer dizer 90 graus, né? Tanto ele como esse N também mede 90 graus, né? Tem que lembrar desses pequenos detalhes, ok? Então vamos resolver. Como é que a gente vai resolver? Lembrando desse detalhezinho aqui. Que nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Quem são os ângulos internos desse quadrilátero? É o J mais o L mais o M mais o N dá 360. Substituindo, quanto vale o J? 90. O L, 4x, o M, 2x e o N, 90. Somando os 4 ângulos, 360 é para dar. Dessa forma, vou organizar aqui, né? Puxei o 90 para cá. 90 mais 90 mais 4x mais 2x igual a 360. 90 mais 90 dá 180. 2x mais 4x, 6x. Passando esse 180 para o segundo membro, com o sinal negativo, vem 6x igual a 360 menos 180, que dá igual a 180. Como o 6 multiplica com x, vai ficar x igual a 180 dividido por 6. Portanto, aqui é x, tá, gente? Desculpa, não é p. X é igual a 30 graus. X é igual a 30. Mas se eu perguntasse a vocês, quanto mede o ângulo L? Vocês me diriam o quê? Ora, professor, eu entendo aqui, estou entendendo. 4x quer dizer 4 vezes x. Então, vai ficar 4 vezes. Se o valor de x é 30, 4 vezes 30 quer dizer que o ângulo L é igual a 4 vezes 30, 120 graus. Não é o que ele quer saber, né, gente? Estou só complementando a questão. Qual é a resposta da questão? 2. A resposta é 30. Então, é a letra B, né? Mas eu estou complementando. E quanto é que mede o ângulo M? É 2x, que quer dizer 2 vezes x. Se o x vale 30, 2 vezes 30, 60. Então, o ângulo M, 60 graus. Ok, gente? Próximo exemplo, um quadrilátero convexo PQRS tem ângulos internos 90, 120 e 60. O ângulo interno S do quadrilátero vale. Ele não deu a imagem, tá? Ele não deu a imagem. Mas se ele é um quadrilátero, como é que eu sei? Primeiro ele falou que era um quadrilátero. Ele disse que é convexo, então ele é bem perfeitinho. Não tem nenhuma entrada nele não, nenhum buraco. E ele falou que está aqui os 4 ângulos dele internos. E já deu a medida de 3, está faltando só um. Então vamos montar do mesmo jeito. Somando os 4 ângulos internos é para dar 360. Então, P mais Q mais R mais S, 360. Quanto mede o P? 90, o Q 120, mais o R que é 60 e o S que eu não sei. Deixa ele S mesmo. Igual a 360. Vamos somar aqui, ó. 90 mais 120 dá 210. Mais 60 dá 270. 270 mais S igual a 360. Passando esse 260 para o outro lado, a gente vai ficar com 360 menos 270 dá 90 graus. Então, a medida do ângulo S é 90 graus. Se a gente fosse representar, ficaria um desenho parecido com esse. Ó. Ok? Então, porque nós temos aqui 90, que é o ângulo P. Então, esse aqui seria mais ou menos P, né? O Q mede 120, então é ele aqui, poderia ser o Q. Aí aqui seria 60, o R. E aqui 90, o S, que é o que a gente acabou de descobrir. Seria algo assim o desenho, tá bom? Então, obrigadão pela atenção, fiquem com Deus, façam as atividades que eu vou passar daqui a pouco. E pause, copie tudo que está aqui hoje. Copie no seu caderno. Tchau.